A paz do Senhor Jesus Cristo, com grande forma, representando a União de Militares Evangélicos da Marinha, nós estamos aqui nessa transmissão ao vivo e para fazer uma reflexão da palavra do Senhor e falarmos também sobre as notícias da UMEM. E vamos também explicar alguma coisa sobre a nossa União de Militares Evangélicos da Marinha, né? Mas hoje a nossa reflexão da palavra do Senhor vai ser em João, capítulo 21, versículo 15 ao versículo 17. Né? E depois vamos falar sobre a nossa União de Militares Evangélicos da Marinha. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Né? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos guie, Senhor, nos oriente, Senhor, nessa reflexão, na meditação da Sua palavra, Pai. E depois, Pai, nos oriente para falarmos sobre a nossa União de Militares Evangélicos da Marinha, para a Sua honra e a Sua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, essa passagem, João 21, de 15 a 17, são 3 perguntas que o Senhor Jesus Cristo fez a Simão Pedro. Né? Mas por que o Senhor Jesus Cristo fez essas perguntas? Qual era o objetivo dessas perguntas? Primeiro vamos ler as 3 perguntas. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. 16. Tomou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Irmão, o que aconteceu? Quando Jesus estava realizando a ceia do Senhor, assim que ele terminou a ceia do Senhor, ele falou para os discípulos que o momento dele estava próximo, que ele devia ser perseguido. O momento dele estava próximo. Então os discípulos falaram, inclusive Pedro: Não, Senhor, não, de maneira alguma, para onde o Senhor for, nós iremos também. Vamos ler, para não ficar nas minhas palavras, em Mateus 26, versículo 33. Mateus 26, versículo 31 a 35. Então Jesus lhes disse, ou seja, depois da ceia, Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vós escandalizeis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Olha o que Pedro falou para ele. Jesus estava falando: está escrito, isso está escrito, vai se cumprir. 34. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Versículo 35. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei.
E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, percebam que os discípulos, na presença deles, na presença do Senhor Jesus Cristo, eram fortes, corajosos, né? Mas estava escrito que quando ferisse o pastor, as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Vamos examinar agora o Lucas 22, 61, 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo foi preso e ele, Pedro, negou o Senhor 3 vezes. Depois da terceira vez, o Pedro chorou amargamente. Ele escutou o galo cantar. Então ele se lembrou. Mas qual é a finalidade das 3 perguntas? O Senhor Jesus Cristo falou que ia restaurar os seus discípulos, ia ressuscitar e fortalecer, mostrar aos discípulos. O que aconteceu? Pedro, após negar, podemos entender, negar, não ter fé, né? Cometer um pecado, deixar de adorar ao Senhor. Tem alguma situação que faça com que nós nos afastemos do Senhor, né? Mas o que aconteceu? Jesus apareceu para os discípulos que foram pescar, né? Então, mas o que aconteceu? Por que Pedro se voltou para a pesca? Na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e, entre aspas, morreu, todos ficaram chocados. As pessoas perderam o incentivo de buscar ao Senhor Jesus Cristo, de acreditar de que ele seria realmente o Salvador do povo de Israel. Então voltaram ao modo anterior. Pedro era um pescador, então ele voltou para a profissão dele. Ele foi pescar. E os discípulos ficaram todos chocados. Cada um voltou, cada um foi para algum lugar. Então era necessário que o Senhor Jesus Cristo ressuscitasse e se apresentasse outra vez para os discípulos e para muitos outros, restaurando a fé, né? Mostrando, olha, eu ressuscitei, eu estou vivo. Então, o Senhor, foi necessário ele aparecer outra vez a Simão Pedro para voltar, restabelecer a fé de Pedro, mostrar para Pedro que ele era importante. Mesma coisa acontece nas nossas vidas. Às vezes nós nos afastamos do Senhor, às vezes nós erramos, nos afastamos da igreja, da comunhão. Não acontece isso? Mas o Senhor tem essa mensagem para vocês, essa palavra. Olha, volte para mim, que eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho um propósito na sua vida. E isso que aconteceu. Jesus falou para Pedro, eu tenho um propósito com você. Você vai ser um pescador de homens. Eu não me esqueci de você. Você me negou, mas eu te perdoo. E isso aconteceu com os outros discípulos também. Então, o que aconteceu? Ele perguntou 3 vezes, né, para corrigir as 3 posições que Pedro negou ao Senhor Jesus Cristo. Então, na dimensão espiritual, ele mostrou para o mundo espiritual, para Satanás e os seus demônios, que estava corrigindo a Pedro, estava trazendo o Pedro de volta para o reino dele, o reino do Senhor Jesus Cristo. Exatamente acontece isso nas nossas vidas. O Senhor quer restaurar, quer buscar, quer trazer de volta. Você está afastado do Senhor? O Senhor está falando contigo. Venha de volta.
Eu quero você, eu estou restaurando você, eu tenho um propósito com você. Não se afaste de mim. Amém? Oh, glória! Muito bem. Essas três perguntas não são iguais, são semelhantes, parecidas. Tanto é que a primeira pergunta, o Senhor Jesus Cristo foi bem firme. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Por que ele falou mais do que esses outros? Porque Pedro anteriormente falou para o Senhor, eu te amo mais do que esses discípulos. Então, foi isso que aconteceu. Amém. E por fim, eu quero mencionar aqui Apocalipse 2, versículo 4. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Carta à igreja em Éfeso. Aqui. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Às vezes nós queremos fazer a obra do Senhor, queremos fazer o trabalho do Senhor, mas nos esquecemos de colocar o Senhor Jesus Cristo na frente de toda a nossa vida. Não podemos esquecer o primeiro amor, não podemos esquecer do Senhor Jesus Cristo. Então, aquelas três perguntas, estava falando, Pedro, não se esqueça de mim, eu estou aqui, me coloque na frente da sua vida. Não se esqueça de mim. Deus fala para cada um de nós, o Senhor avisa, olha, não se esqueça de mim, me coloque na frente da sua vida, na frente da sua batalha, me coloque, ore, não enfrente essas aflições, esse desânimo sozinho, eu quero participar com você. Ô glória, amém, glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos falar sobre a nossa União de Militares de Evangelho da Marinha. A UMEM, a sigla União de Militares do Evangelho da Marinha, é uma organização religiosa sem fins lucrativos, direito privado. Ela surgiu para incentivar, motivar, unir aos militares da Marinha. Logicamente que o Evangelho, todos estão convidados a participar dos eventos da UMEM. Então, a UMEM, ela tem algumas filiais. Tem filiais lá no Espírito Santo, filiais de São Pedro Aldeia, no Rio Grande, cidade do Rio Grande do Sul, aqui no Rio. Então, e temos também uma igreja específica para atender a nossa organização, Igreja Evangélica da União. Ou seja, nos eventos, nós tivemos eventos recentemente, culto do Dia do Marinheiro. Então nós tivemos esses eventos em Brasília, tivemos no Espírito Santo, em Manaus, em igrejas de apoio. Aqui no Rio, nós tivemos também um apoio da nossa própria igreja, Igreja Evangélica da União, que foi estabelecida justamente para apoiar. Então, o sentido de organização é um sentido muito novo nessa cultura nossa brasileira. Nós não temos o hábito de raciocinar e pensar em organização. Nosso modo é como igreja. Então surge essa nova conduta, um novo procedimento de trabalharmos em uma organização voltada para o reino de Deus. Porque dentro do meio militar, tanto Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, existem reuniões nos intervalos de almoço ou cultos. Mas dentro dos nossos estabelecimentos militares, nós falamos sobre o reino de Deus militar, Jesus Cristo. Então, sem vínculo de denominações. Então, essa é a característica da organização. A organização está preocupada em mostrar o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, já passamos 15 minutos. Ô glória!
essa oportunidade que eu tenho para convidar a todos a participarem no Facebook, participarem dos eventos, participarem das reuniões. As reuniões todos estão convidados, não somente os militares. É importante também participar para conhecer o que é a união de militares, como é que funciona. A nossa igreja é uma igreja normal, ela funciona às quartas-feiras e aos domingos. Por exemplo, eu sou membro da organização e sou membro também da igreja. Muitos são membros da organização, não são membros da igreja. Alguns são membros da igreja e não são membros da organização. Oh, meu Deus! Então, é uma nova visão, nova conduta de levar ao Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa igreja, por exemplo, está na rua Conde de Agrolongo, 748, na Penha. Está junto com a sede, porque está em construção o templo da igreja. Então a igreja está atuando junto no local da sede da UMEM Nacional. Muito bem. Rua Conde de Agrolongo, 748, na Penha. Às quartas-feiras e aos domingos. Quarta-feira tem culto às 18 horas e domingo também culto às 18 horas. Fiquem na paz, comandante Forma.